Ah, meu Deus, finalmente um vídeo que eu não estou falando nem de Red Bull, nem Max Verstappen na semana do GP da Áustria de Fórmula 1. Vamos falar de Carlos Sainz. Eu gosto do Carlos Sainz. Gosto da pessoa dele, gosto dele como piloto. Acho ele muito competente, foi muito competente na Ferrari, ainda é muito competente na Williams. Acredito que o carro não ajuda o Sainz e ele foi uma das vozes mais vocais e enfáticas contra o atual regulamento da Fórmula 1. Ele, desde o período dos testes no Bahrein, estava falando que tinha várias coisas erradas nessa configuração do novo carro e talvez prevendo que a Williams não iria ter um bom desempenho, mas também prevendo alguns problemas como acidentes graves, a queda de desempenho, várias questões técnicas que muitos de nós às vezes deixamos de lado porque a gente só quer ver carro em pista e quer ver as disputas frenéticas, mas que eles que estão dentro do carro estavam pensando nisso, estavam falando sobre isso, e a FIA e a Formula One Management não ouviram os pilotos e eles agora tiveram que mudar as regras do jogo para ter um esporte um pouco mais equilibrado e inclusive mais atraente para o público. Mas o Carlos Sainz é aquele piloto que tem como música favorita Smooth Operator da Sade. E isso torna o Carlos Sainz uma pessoa cool. Cool, não estou falando outra coisa. Cool, estilosa. Estou colocando na tela a palavra para você não achar que eu estou falando palavrão. Ei, YouTube, não falei um palavrão, tá? Ele é estiloso, ele é sofisticado, ele é moderno, ele é criativo. Carlos Sainz é criativo porque recentemente ele teve uma ideia maluca de proposta para poder deixar a Fórmula 1 mais interessante, que é promover um revezamento de pilotos nas equipes. Ai, meu Deus do céu, eu acho tão interessante como as pessoas são criativas quando elas estão perdendo, né? A vida do Sainz não é fácil lá na Williams. O carro não é bom, o Alexander Albon está com um desempenho melhor, pelo menos nos resultados, entrega melhores resultados. E aí o Sainz ele vem com a ideia de a cada 2 provas os pilotos vão trocando de equipe. E aí aquele que tiver a melhor pontuação depois desse rodízio, passando por todas as equipes da categoria, vence o campeonato. Um campeonato de 20 corridas, 2 provas em cada equipe, ou 22, já que a gente tem a Cadillac como 11ª equipe, e aquele que fizer mais pontos vence o título. E é isso. Simples como o mar. Muito fácil. Não é difícil de entender, é bem fácil de explicar. Vamos lá. O Sainz se esquece de algumas coisas. Primeiro, que esses carros são feitos sob medida para os pilotos que são contratados da equipe. Não dá para pensar nessa ideia absurda que a Ferrari teve nos últimos anos de fazer um carro que fosse o híbrido do estilo do Charles Leclerc com o estilo do próprio Carlos Sainz. Em algum momento, o desenvolvimento do carro vai pender para um lado e, na grande maioria dos casos, as equipes pensam no carro para extrair o melhor desempenho ou para que o melhor piloto da equipe, o primeiro piloto, extraia o máximo de desempenho desse carro. Isso é o normal da Fórmula 1 nos últimos, sei lá, 50 anos. Desde que houve a primeira grande era de profissionalização da categoria, de pilotos dedicados e com todo um staff e toda a questão técnica circundando os pilotos, isso começou na década de 70, a gente tem a Fórmula 1 desse jeito. Segundo, esse é um campeonato de carros. Carlos Sainz se esquece que, por incrível que pareça, os protagonistas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 são os carros, são as equipes. É claro que a gente coroa pilotos, porque por trás de uma máquina tem um ser humano pilotando aquela carruagem de ferro de mais de 600 quilos a 300 quilômetros por hora. Óbvio que a gente vai premiar os pilotos, porém é um campeonato de carros. Não se esqueça disso. Antigamente, nas primeiras temporadas da Fórmula 1,
o campeonato de construtores tinha maior relevância do que o campeonato de pilotos. Eles acabavam premiando os pilotos, porque ali todo mundo recebia para correr, quer dizer, muitos pagavam, né, porque piloto pagante tinha desde o início dos tempos, mas muitos viviam da premiação que era entregue após os eventos de corrida ou após os grandes prêmios, desde que a gente tem o campeonato mundial de Fórmula 1. Então, majoritariamente, esse campeonato é de carros. As equipes são o grande atrativo. Terceiro motivo para essa ideia não dar certo é o fator econômico, porque as equipes estão atreladas a contratos de publicidade, a patrocinadores, a fornecedores de combustíveis, e toda essa engrenagem financeira também está atrelada de alguma forma à engrenagem técnica, ou seja, os fabricantes, e aí a Ferrari de novo é citada como exemplo, dessa vez negativo, fabricantes de freios, né, os fornecedores de freios que ajudam nas questões técnicas, de combustível, de radiadores, enfim, de todo o aparato técnico, tudo isso se transforma em patrocínio para as equipes ou parcerias que se convertem em publicidade em algum momento. Sem falar nos próprios pilotos que estão atrelados a contratos de imagem, a contratos de marketing, a empresas que acabam patrocinando fora das pistas. Enfim, existem vários documentos com um monte de assinaturas e carimbos que prendem esses pilotos a determinadas marcas que, por sua vez, de alguma forma estão atreladas às equipes. É mexer numa engenharia econômica muito grande para que essa ideia funcione. E o mundo é movido pela economia, o mundo é movido pelo dinheiro, o mundo é movido pelo vil metal. Acho até interessante a ideia do Carlos Sainz, mas em uma categoria que fosse mais neutra nesse aspecto. Aí você tem categorias de esporte protótipos, você pode pensar de repente na própria NASCAR ou na Fórmula Indy, as últimas duas categorias specs, né, que todo mundo tem o mesmo chassi, o mesmo carro, mas não é a essência da Fórmula 1. Cada equipe desenvolve o seu chassi, desenvolve a sua solução, e é por isso que a Fórmula 1 é tão atraente e diferenciada, porque é o berço da tecnologia automotiva. Várias soluções que apareceram por lá chegaram nos carros de rua e privilegia e premia a criatividade humana ou a criatividade de alguns engenheiros em relação aos outros. Então, por mais interessante que a ideia do Carlos Sainz seja, ela não vai vingar. Não. E eu não quero enxergar isso como desespero do piloto espanhol. Não pode ser, sabe? O Sainz, quando eu digo que ele é criativo, é porque ele já tem várias declarações na Fórmula 1 que fogem um pouco da curva. E pode ser até um pouco de ignorância da nossa parte não compreender a visão criativa dele. E não vou negar, é uma ideia criativa, mas não para o contexto da Fórmula 1. Para outras categorias, para outros formatos de carros de esporte protótipos, seria bem interessante. E ainda assim, só iria valer para aquelas categorias onde os carros são basicamente os mesmos e são preparados para aquela configuração e para aquele spec. Para a Fórmula 1, não vai rolar, porque você pode achar o piloto protagonista. Eu também acho. Eu também acho, porque tem que ser um ser humano fora da curva para pilotar um carro daquele. Mas Federação Internacional, Fórmula One Management, os próprios times, as próprias equipes entendem que esse é um campeonato de carros, que esse é um campeonato de equipes, e essas equipes estão atreladas a contratos, então bela tentativa, Carlos Sainz. Bela tentativa. Serviu para a gente olhar para outro lado, serviu para a gente se distrair antes do GP da Áustria, serviu para que pessoas como eu pudessem vir aqui produzir conteúdos para o YouTube, mas é apenas uma ideia maluca, é apenas uma ideia um tanto quanto engraçadalha que não vai se materializar. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, deixe um comentário sobre essa história do Carlos Sainz em querer uma Fórmula 1 um tanto quanto revezatória, e eu sei que esse termo não existe, e aproveite e compartilhe esse conteúdo. Outras pessoas podem se interessar por ele de alguma forma. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.